Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 10 opções de proteínas que vão fazer muito bem para o seu corpo, para a sua massa muscular e para o seu bolso também. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Conforme várias solicitações dos comentários que me enviaram via redes sociais, via YouTube, a respeito da dificuldade financeira que muitos idosos, muitas pessoas acima de 60 anos têm apresentado para cumprir a sua meta de proteína do dia. Quem me acompanha já sabe que as pessoas acima de 60 anos possuem necessidades de proteína diferentes de pessoas mais jovens. Então, o seguinte cálculo você deve fazer para saber quanto de proteína você está precisando ingerir durante o dia. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai calcular 1,5 vezes o seu peso. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, nós vamos calcular 1,5 vezes 70. Vai dar 105. Então você vai precisar, nesse exemplo de uma pessoa com 70 quilos, você vai precisar em média de 100 a 105 gramas de proteína por dia. Proteína é o principal macronutriente que o idoso deve ter uma preocupação em ingerir. Eu digo principal, mas não significa que é o único. O segredo de uma dieta adequada, balanceada, é a diversificação, mas essa meta de proteína você não deve deixar de atingir. Então a proteína, geralmente, quando pensamos em proteína, pensamos em carne, pensamos em alimentos que têm um custo maior. Nesse vídeo eu vou falar 10 alimentos que têm um custo muito bom, vai fazer bem para o seu bolso e bem para a sua saúde também. Então vamos começar pela opção de número 10. A opção de número 10, na minha opinião, é o melhor superalimento que nós temos. Para mim é o rei dos alimentos, que é o ovo. Isso mesmo. Se você não tem o hábito de ingerir ovo, então a partir de hoje já anote na sua lista de compras e já coloque na sua rotina, no café da manhã, no lanche da tarde, no jantar, ou até mesmo um omelete que pode ser feita aí no almoço mesmo, no local da sua proteína. Então o ovo é conhecido pela sua versatilidade, pela sua facilidade de preparo e pelo seu custo também. Cada ovo tem uma média de 6 gramas de proteína. Então vamos lá, se a gente está precisando, naquele exemplo fictício, aquela pessoa que tem 70 quilos, 105 gramas, um ovo tem 6 gramas. Por exemplo, uma omelete com 5 ovos, né, a gente consegue ingerir 30 gramas de proteína. 30 gramas é um número médio que a gente precisa ingerir em cada refeição para atingir esses 105 gramas. Então, por exemplo, se a gente atingir 30 gramas no café da manhã, 30 gramas no almoço, mais aí uns 10 gramas no lanche da tarde e 30 gramas no jantar, a gente consegue manter essa meta. Então, vamos pensar mais ou menos no cálculo de 30 gramas de proteína com essas opções de alimentos. Então, para dar 30 gramas, são necessários 5 ovos, que pode ser feito mexido num omelete. Essa omelete a gente pode enriquecer aí com tomate, com uma salsinha, com uma cebola, até mesmo com frango desfiado ou uma lata de atum, por exemplo. E falando em atum, ele é o 9º alimento. Então, é a 9ª opção de proteína de baixo custo e extremamente rica nutricionalmente, com um índice de proteína muito alto. Então, o atum, principalmente o em lata, cada lata de atum tem em média aí de 100 a 120 gramas e vai oferecer essas mesmas 30 gramas que nós precisamos em uma refeição. Então,
uma lata de atum é uma excelente alternativa e com custo baixo. Tem uma média de preço equivalente ao ovo proporcionalmente em termos de proteína. Então, mais ou menos uma lata de atum tem o preço aí de uma meia dúzia de ovos, mais ou menos, que vai dar essa quantidade de proteína. Totô, mas atum enlatado vai fazer mal, é um alimento ultraprocessado? Não. O atum não é ultraprocessado. Ele é um alimento que ele é cozido, em alguns casos é adicionado sal também, então tem que tomar cuidado só na quantidade de sódio, e ele é enlatado em condições estéreis para que ele preserve a sua característica e preserve aí o seu sabor. Mas ele não é considerado um alimento ultraprocessado. Ele é um alimento processado. Então, um alimento processado, em outros vídeos eu explico a diferença. O processado não é contraindicado. O ultraprocessado, sim. Então, o atum, principalmente o cozido em água e sal, esse é o que nós optamos aí o de escolha para que se tenha mais benefícios e atinja essa meta proteica na refeição. Mantendo no mar, né, mantendo aí nesse ambiente marítimo, eu vou falar do 8º alimento, que é a sardinha. A sardinha é um dos melhores peixes a serem consumidos pela quantidade sabidamente de ômega 3, que é um ácido graxo essencial que nós precisamos adquirir da natureza, e a sardinha é sabidamente riquíssima nesse ácido graxo, nesse ômega 3 que nós precisamos ingerir, tanto para a nossa saúde muscular quanto para a nossa saúde cerebral. Então a sardinha apresenta um custo muito barato, muito acessível também, principalmente a sardinha crua. Aquela sardinha muitas vezes a gente compra no supermercado congelada, já limpa. Então, fazendo o preparo, né, cozida, com molho, evitar, claro, né, fazer ela frita, que a gente sabe que a fritura não vai ter um benefício tão grande quanto delas cozida ou numa pressão ou no molho mesmo de tomate ou algum outro molho, alguma outra receita. Então a sardinha é uma fresca, principalmente, é uma excelente fonte de proteína. Cada 100 gramas de sardinha oferece em média 25% de proteína. Então, se você ingerir aí 150 gramas, você vai bater fácil a meta da refeição, se você for o caso dessa situação hipotética de 70 quilos. Né? Então, você vai conseguir fácil aí com uma porção de 150 gramas atingir essa meta. E a meta de ômega 3 também. Com essa quantidade, você consegue facilmente atingir essa meta do dia. Doutor, e a sardinha em lata? Pode também? Pode, a mesma situação do atum. Só tomar cuidado com a quantidade de sódio e algumas preparações que eles utilizam molhos de tomate, utilizam muitos aditivos. Então, essa eu já não recomendo. Agora, a sardinha, que é só em óleo e sal, por exemplo, essa pode fazer uso sem problema nenhum. Claro que se puder ter preferência para sardinha fresca ou a congelada, né, que não é enlatada, é uma opção mais saudável. A 7ª opção é uma unanimidade no Brasil. Eu já gravei até alguns vídeos falando desse alimento, que é o feijão, presente na mesa da maioria dos brasileiros. Sabidamente, ela tem uma quantidade de proteína muito boa. Para os vegetais, é uma das maiores quantidades de proteína proporcionalmente. Então, a densidade de proteína do feijão atende muito bem, claro que se numa quantidade correta, a nossa meta da refeição. Então, vamos fazer uma conta rápida para entender e saber a quantidade de feijão. Uma concha de feijão média, que vai dar mais ou menos 100 gramas de feijão cozido, vai dar, isso com caldo, né, mas ele mais sequinho, vai dar em média 8 gramas de proteína. Então, umas 3 conchas de feijão, a gente vai conseguir aí 24 gramas de proteína. Então, claro que se associado a alguma outra leguminosa ou associado mesmo a alguma proteína animal, a gente vai bater de longe a nossa meta da refeição. A gente vai passar fácil de 30 gramas de proteína. Então o feijão não deve faltar
na sua alimentação como acompanhamento ou, se você tiver restrição a alimentos de origem animal, se você for vegano, por exemplo, pode fazer uso do feijão e outras leguminosas, mas em quantidades maiores, em atenção a cumprir essa meta de proteína. E o custo do feijão nem se fala, né? Um custo que 1 quilo do feijão já equivale a mais ou menos uma lata de atum. Né? Então, em 1 quilo de feijão rende, em média, depois de cozido, dependendo, claro, do tipo de feijão, de 2 a 3 quilos de feijão cozido, que dá para alimentar a família tranquilamente. E 1 quilo de feijão dá para alguns dias, se você fizer e congelar. Eu sempre dou essa dica. Né, de você, principalmente que tem mais de 60 anos, que não tem muitas vezes muita paciência de estar cozinhando todos os dias um feijão, é preparar um feijão para 3, 4, 5 dias para a semana, colocar em pequenas porções e congelar. Então a gente pode ter diariamente o uso do feijão se fizer o preparo dessa maneira. A opção de número 6 é a carne de frango, principalmente o peito. Alguns anos atrás, vários anos atrás, na verdade, quando não se tinha essa produção em massa de aves no Brasil e no mundo, né, isso é uma coisa mais recente, o custo do frango era bem mais alto. Né? Antigamente, até a coisa de 40 anos atrás, né, minha mãe me conta isso, meu pai, que fazer um frango, na verdade, era um prato de final de semana, na qual muitas vezes tinha que abater o frango. Então era um prato que não se comia no dia a dia. Hoje em dia, com a popularização das granjas, nós conseguimos ter mais acesso. E dentre as proteínas animais, a carne de frango é uma das mais acessíveis, principalmente quando a gente compara com a proteína da carne bovina, por exemplo, ou carne de porco. A de frango ainda consegue ser mais barato. O peito, claro, não é tão barato quanto as outras opções que eu dei, mas ainda consegue ter um valor mais acessível. Né? Mas de longe, dessas opções, é a que tem um valor um pouco maior mesmo, mas ainda assim a gente consegue muitas vezes, muitas famílias, claro, cada família tem uma realidade diferente, mas muitas vezes consegue, pelo menos uma vez por semana, ter uma porção principalmente do peito de frango. Peito de frango, uma porção média de 100 gramas vai dar 30 gramas de proteína. Então, como ela tem uma densidade de proteína alta, uma quantidade pequena de proteína consegue atender essa demanda. Então, 1 quilo, por exemplo, que vai dar 10 porções de 100 gramas, a gente vai conseguir cumprir essa meta de 30 gramas de proteína por dia com 1 quilo de frango aí por 10 dias, para 10 refeições praticamente. A quinta opção é um alimento um tanto quanto polêmico. Polêmico do ponto de vista de pessoas que amam e pessoas que odeiam. Eu sou do time que eu adoro, eu amo, que é o fígado de boi. Claro que depende muito de como ele é preparado. Né? Geralmente ele é aceboladinho, bem temperado, fresquinho na hora. Eu considero uma delícia. E nutricionalmente ele é muito rico em proteína. Então dá mais ou menos o equivalente até ao peito de frango. Então 100 gramas de fígado bovino, que é uma porção pequena, um bife pequeno de fígado, a gente também consegue atender essa meta. Outro nutriente também presente em uma quantidade muito grande no fígado é a vitamina B12. Dos alimentos que nós podemos ingerir, a maior fonte de vitamina B12 é encontrado no fígado bovino. Então, o fígado de boi é uma excelente opção, tanto para melhora e manutenção da vitamina B12, que é uma vitamina importantíssima para os nossos processos, tanto de produção de sangue, de produção de massa muscular e de memória e cognição, quanto com relação à quantidade de proteína para a formação de massa muscular que o fígado também vai oferecer. E o preço nem se fala, de proteína animal é um dos valores mais acessíveis por quilo de peso. A opção número 4 também é um tanto polêmica. Há pessoas que amam e pessoas que odeiam, que é o leite. Então, já falei em vários vídeos, o leite já foi inocentado até
por um consenso da Sociedade Brasileira de Nutrologia. Ele não é inflamatório, ele não causa inflamação, salvo em pessoas que possam apresentar ou intolerância à lactose, que é o carboidrato que tem no leite, ou pessoas que têm alergia à proteína do leite. Então, se você não é uma dessas pessoas que tem alergia ou que tem a intolerância, que tem uma diminuição da enzima que dificulta a digestão, você pode e deve ingerir leite diariamente. Doutor, não gosto de leite. Não tem problema. Se você também não gosta de leite, você vai conseguir adquirir cálcio, adquirir os mesmos nutrientes de outras fontes. Toda vez que eu falo de leite nas redes sociais, gravo vídeos, sempre existe o time dos que defendem o consumo e dos que defendem a proibição, não tomar. A gente percebe que essa defesa realmente é uma defesa muito grande. As pessoas ou amam ou odeiam com todas as forças e fazem campanhas mesmo para não tomar, para não ingerir. Então, assim, se você é do time que não gosta e que tem intolerância, tudo bem, você não vai ingerir o leite, mas se você realmente não tem nenhum problema, o leite você deve ingerir, deve fazer parte de uma alimentação com proteína, com cálcio e com vários outros nutrientes que o leite também pode oferecer. Para se ter uma ideia, mais ou menos em 200 ml de leite, dá mais ou menos um copo americano, você vai encontrar de 6 a 7 gramas de proteína. Então é o equivalente a um ovo. Então, se você ingerir leite, um copo de leite, por exemplo, 3 vezes ao dia, você vai ter aí quase 20 gramas de proteína no dia, que vai ajudar bastante a cumprir a sua meta de proteína do dia e a meta da alimentação, quando principalmente a gente toma no café da manhã ou num lanche da tarde. A terceira opção é a opção de proteína animal mais acessível, mais barata. Pelo menos aqui na minha região, e eu acredito que em todas as regiões do Brasil, a moela de frango é uma dos miúdos que tem maior quantidade de proteína e o menor custo. É extremamente barato mesmo a moela de frango. Ela bem feita, bem temperada, eu acho uma delícia também, eu acho muito saborosa. Você só deve ter cuidado se você tiver algum problema com alteração do ácido úrico, uma hiperuricemia. A moela, os miúdos em geral, podem causar aumento do ácido úrico. Então, se você não tem problema com ácido úrico, a moela é uma excelente alternativa, muito barata, oferece praticamente a mesma quantidade de proteína do peito de frango, que é uma região mais nobre, além de ser muito saborosa. Eu mesmo sou fã número 1 de moela de frango. Antes de falar das últimas duas proteínas de baixo custo, que você pode consumir diariamente ou semanalmente, eu vou pedir para quem ainda não é inscrito já aproveitar e se inscrever. O YouTube me manda relatórios mostrando que muitas pessoas que assistem com frequência os meus vídeos ainda não são inscritos. Se você se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho de notificação, toda semana, 2 vezes por semana, quando tiver vídeo novo, você vai ser avisado e não vai perder nada do conteúdo que eu publico semanalmente. E para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas, principalmente as mais necessitadas, é importante que você curta e compartilhe também. Toda vez que você curte, o YouTube entende que o vídeo é interessante e distribui para o maior número de pessoas. Então eu vou pedir essa ajuda para que mais pessoas tenham esse conhecimento e possam ter acesso a essas proteínas de qualidade. Então, dando seguimento, a segunda opção é a aveia. É uma opção também importante para as pessoas que são veganas, que não se alimentam de carne, de proteína animal, tanto de leite ou de ovo também. A aveia é uma excelente alternativa. Quando a gente coloca no leite, aumenta ainda mais a quantidade de proteína. 100 gramas de proteína, que dá mais ou menos uma xícara de chá de aveia, dá mais ou menos 14 gramas de proteína. Então, é praticamente o equivalente a 3 ovos, 2 a 3 ovos.
Então, se você coloca num copo de leite, por exemplo, para fazer um mingau de aveia, essa mistura da aveia com leite vai oferecer mais ou menos aí de 20 a 25 gramas, que vai te ajudar a manter, a atingir a meta proteica. Principalmente se colocar no café da manhã. Muitas pessoas têm o hábito de fazer mingau de aveia, ou colocar mingau, ou colocar aveia em cima de uma fruta, de uma salada de fruta, por exemplo. Então, mantendo esse hábito, você vai ajudar a atingir essa meta proteica e manter a sua saúde muscular. A proteína número 1 é a proteína mais amada pelos veganos, por oferecer a maior quantidade, a maior densidade de proteína, que é o grão de bico. Então, o grão de bico, 100 gramas de grão de bico, que dá mais ou menos uma concha grande do grão de bico cozido, vai oferecer quase 10 gramas de proteína. Então, 2 conchas vai dar 20 gramas. 3 conchas vai dar o equivalente a um bife de peito de frango, por exemplo, que vai dar essas 30 gramas. Então, o grão de bico, além, claro, de fornecer proteína, ela é uma fonte excelente de selênio, de magnésio, de várias outras vitaminas, e por isso que ela é a número 1 das pessoas que são veganas, que são vegetarianas. Quando a gente processa ela, então, com uma pasta de gergelim, que é o conhecido tahine, é um prato árabe, a gente vai conseguir muito mais proteína, porque o gergelim, como eu expliquei até em outros vídeos, também é extremamente proteico. Ela em pasta, então é praticamente proteína pura. Adicionando aí umas 2 colheres de sopa de gergelim, processando, batendo num processador ou um liquidificador esse gergelim, faz uma pastinha extremamente proteica. Se você tem interesse em saber mais receitas proteicas a partir desses ingredientes que eu citei aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book com 30 receitas proteicas. São receitas muito fáceis de fazer, muito práticas, sempre visando a quantidade de proteína, como eu expliquei aqui. Então vai montar, claro, são várias opções de prato, utilizando esses ingredientes, mostrando o passo a passo, a quantidade de proteína de cada ingrediente e a quantidade final de proteína. Eu tenho certeza que esse book vai te ajudar muito no planejamento das suas refeições e sempre fazendo uma diversificação, como toda boa nutrição deve ser feita, diversificando alimentos, mas sempre priorizando a quantidade de proteína. E para você que chegou até aqui, já escreve aqui embaixo para manter a tradição, Superação Sem Limites, e o nome da cidade de onde você está me assistindo. Quando você escreve isso, eu entendo que você assistiu esse vídeo até o final. E eu quero saber também aonde as minhas palavras estão chegando. Somente informação de qualidade vai fazer com que você tenha hábitos de vida adequados, saudáveis e que você atinja uma maior longevidade com qualidade, que esse é o ponto principal. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.